Meus irmãos, a pregação de hoje, ela é de caráter expositivo, né? E, para ser sincero, não era a mensagem que eu estava trabalhando essa semana. Mas meu coração ardeu bastante a respeito disso, até pelos tempos que a gente está vivendo agora. E aí eu resolvi fazer um pequeno estudo e trazer para vocês hoje, né? E a gente tem como objetivo reafirmar verdades elementares do Evangelho, né? Que estão sendo deixadas de lado hoje em dia, que foram mal compreendidas ou que estão sendo deturpadas, né? Sabemos que o caminho da fé é estreito e muitas vezes podemos estar desviando desse caminho pela mal compreensão da sã doutrina, ou então até pela criação de um evangelho alternativo, um evangelho que atenda às nossas necessidades carnais, né? Então vamos lá. Vamos ler aqui a partir de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, né? A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar a justos, mas os pecadores ao arrependimento. Só até aí, meus irmãos. Meus queridos, nesse pequeno trecho, né, do Evangelho de Mateus, no chamamento de Mateus, estão contidas as mais simples e algumas das mais simples verdades do Evangelho, né? E aí a gente vai esmiuçar um pouco esse texto para entender quais são essas verdades elementares, né? E como essas verdades podem nos ajudar a nos manter na sã doutrina de Cristo em dias tão caóticos como estes, né? Vamos ler aqui novamente o versículo 9. Aliás, antes de entrar no texto, o ideal para entender toda a questão do contexto, né, e a relevância do chamado de Mateus, nós primeiro temos que entender quem foi Mateus, quem foi o apóstolo Mateus, né? Então vamos ver aqui algumas curiosidades sobre ele, né? Mateus, ele é identificado como Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas, né? Ele era um coletor de impostos na cidade de Cafarnaum. Provavelmente ele atuava sobre as ordens de Herodes, né? Os cobradores de impostos eram figuras bem impopulares, né? Mas isso não era exclusividade do Estado de Israel. Muito pelo contrário, né? Mesmo em Roma, os publicanos, como também eram chamados, tanto em níveis superiores como inferiores, eles eram sempre tratados com muita desconfiança, né, pela população, sendo constantemente comparados a gatunos e oportunistas, né, a roubadores até. Alguns dos escritores romanos, como Cícero, Terêncio, Tito Livio, Suetônio e Quintiliano, por exemplo, eles expressaram juízos extremamente severos em relação aos publicanos, né?
Mas no caso de Israel, a discriminação era muito pior, né? Chegava em patamares extremos. Como eles eram funcionários a serviço da dominação romana, ou seja, eles trabalhavam diretamente para a nação que estava dominando Israel, como os romanos. Para entender, hoje é como se, imagine a guerra da Ucrânia, hoje, né? É como se Mateus ele fosse um agente russo dentro da Ucrânia. Mais ou menos isso, só para vocês entenderem, né? Se situarem aqui no contexto, né? Eles eram considerados traidores nacionais, né? Eles eram considerados também apóstatas. Isso é muito sério para a sociedade judaica, né? Eles eram também conhecidos, aliás, considerados gentios e pecadores, né? Como está descrito em Mateus 18, no versículo 17. Eles eram de tal maneira desprezados pelo povo judeu, que nem mesmo os seus dízimos e ofertas eram aceitos nas sinagogas naquela época. Para você ter ideia do quanto eles eram desprezados, né? Os problemas de Mateus poderiam ser resolvidos se naquela época tivesse uma sinagoga da Universal, né? Ou então da Mundial do Reino de Deus, né? Eu tenho certeza que eles não iam dispensar o dízimo de Mateus, né? Mas vamos lá. Os escritos rabínicos da época traçavam juízos duríssimos contra eles, né? Por considerá-los não apenas impuros, né? Mas também transmissores de impureza por sua mera presença, né? Isso é muito sério. Eu quero que vocês se coloquem agora no lugar de Mateus só por um instante, né? Imagine que aqui é uma sinagoga do século I, né? Da época de Jesus. E imagine Mateus entrando ali naquela porta, né? Mateus entra. E aí Mateus procura se sentar. Todo mundo já olha para Mateus assim que ele entra, né? E aí quando ele vai se sentar, certo, na cadeira, todo mundo abre. Porque ninguém quer ficar perto de Mateus. Porque além de impuro, Mateus é um agente transmissor de impureza. Impureza em relação a pecado, tá, irmão? Que eu estou falando. É quase como se a gente estivesse no começo da pandemia de coronavírus, né? E aí uma pessoa com corona chegasse aqui, todo mundo saía de perto. Ninguém queria ficar perto dele, né? E aí, além de Mateus não poder sacrificar, não poder dar o seu dízimo, a sua oferta, que eles não queriam aceitar, com certeza alguém ia chegar, né, para Mateus e ia convidá-lo a se retirar do recinto. Eram assim que os publicanos, né, os coletores de impostos, eram tratados naquela época, né? Era bem difícil para eles, né, também. Nas Escrituras, especificamente no Novo Testamento, os cobradores de impostos são frequentemente associados a pecadores, né? Em Mateus 9, do 10 ao 13. E pagãos também, em Mateus 18, do 15 ao 17. O problema, irmãos, é porque não era só uma questão de impureza. Existia também um ódio da população judaica em relação aos cobradores de impostos, né? Porque os impostos, eles eram uma espécie de evidência da opressão estrangeira. Sabe aquela ferida que incomoda e que lembra o povo judeu da humilhação e da submissão na qual causava mais profunda indignação, né, no coração do povo, certo? E o engraçado é que esse tipo de situação, né, causava, aliás, era um
uma espécie de combustível, certo? Para rebeliões nacionalistas, né? Que culminaram no surgimento de movimentos como os dos Zelotes, por exemplo, né? E os dos Gaulamitas, né? Mateus, possivelmente como o resto dos cobradores de impostos, ele era um homem abastado, né? Por conta do alto salário, né? Porque naquela época ninguém queria ser cobrador de impostos, né? Isso ia contra a lei mosaica, sabe? Então ninguém queria ser um agente trabalhando para o inimigo, ser inimigo do próprio povo, ser um traidor do próprio povo, né? Então ele era abastado, ele já tinha um salário bem alto, né? Sem contar a possibilidade, não estou afirmando, tá, irmãos, mas segundo escritos dessa mesma época, né, existia a possibilidade de corrupção mediante a frequente recebimento de propinas e extorsões, que era comum entre os publicanos, certo? Em geral, né? Mas, claro, é como se eu comparo hoje a classe política, né? Por exemplo, a maioria dos políticos hoje são corruptos, mas não todos, né? Também não posso afirmar que Mateus era corrupto, né? Mas a classe de Mateus, né, era bem complicado em relação a esse contexto. Essas práticas eram muito comuns para a classe dos publicanos, né? E aí, pessoal, né, além disso, além do salário alto e dessa possibilidade de receber uma grana por fora, mediante a propina, né, eles colocavam Mateus consideravelmente acima da média da população local. Pode-se até dizer que Mateus, de certa forma, era rico, né? Agora, sabemos quem foi Mateus, né? Vamos retornar ao texto para descobrirmos as verdades do Evangelho contidas nesses versículos, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos ler novamente aqui o versículo 9, né? E Jesus, passando diante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Vamos lá, primeira verdade desse texto, né? Jesus nos escolheu primeiro. Ele sempre nos escolhe primeiro. Ele nos amou primeiro e nos escolheu desde antes da fundação do mundo, né? Naquela época, irmãos, era normal os discípulos procurarem e escolherem os seus rabinos, né? Os seus mestres. Porém, Jesus quebra todos esses paradigmas, né? Quando ele começa a escolher os seus discípulos, né? É ele que chega, que busca, que procura os seus discípulos e que faz o convite para os seus discípulos o seguirem, né? E eu faço aqui um paralelo com o restante das Escrituras, né? Porque ao longo das Escrituras sempre vemos a Deus tomando a iniciativa de procurar o homem, de resgatar o homem, de reconciliar-se com o homem pela sua grande misericórdia. E isso é algo fantástico, né? Imagine um Deus soberano, todo-poderoso, criador de todas as coisas, né? E criou tudo para a sua glória, né? Para o louvor da sua glória. E mesmo assim, ele nos escolhe, ele que nos procura primeiro, é ele que quer estar perto de nós, ele quer nos transformar, né? Para que nós possamos passar a eternidade com ele. Isso é fantástico, né? Meus irmãos, vamos ler aqui de novo o versículo 9, né? Eu espero que os irmãos não se incomodem que a gente vai ler alguns versículos aqui repetidamente, né? A gente vai procurar esmiuçar esse texto aqui ao máximo, certo? Vamos lá, vamos ler o versículo 9 de novo. E Jesus,
passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aqui a gente chega na segunda verdade, né, que esse texto apresenta para a gente, né? Deus não nos escolhe pelas nossas obras de justiça. Isso é forte também, irmãos. Mateus era um publicano e pelas atribuições de sua função, é provável que violasse vários mandamentos da lei mosaica. Mas Jesus escolheu Mateus, um pecador considerado indigno e impuro e tratado como se fosse um gentil pela sociedade da época, né? Então, aquele que era desprezado pela sociedade, Jesus consegue ver, né? Aliás, Deus determinou que aquela pessoa seria pela sua grande misericórdia, né? E eu acho engraçado que Jesus naquela altura ele ainda não tinha se revelado como Messias para todo mundo, né? Estava de certa forma quase que no começo do seu ministério, né? Então Jesus ele era naquela altura considerado um profeta por parte da população, né? Já por outra parte ele era considerado mestre. Então, assim, fato é que não seria difícil imaginar que muitos se escandalizariam ao presenciar essa cena. Jesus chamando Mateus, né, para ser seu discípulo. Como assim? Né? Eu acho que até mesmo os discípulos de Jesus devem ter se surpreendido e o questionado, né? O texto aqui não fala, mas não seria difícil imaginar, por exemplo, Pedro olhando para Jesus e falando: mestre, mas como assim? O senhor não sabe quem é esse rapaz aí? O senhor não sabe que ele é um pecador, um publicano? Né? E as pessoas ao redor que estavam observando isso, né? Então, de certa forma, seria um choque, né? Então, naquela altura, Jesus estava quebrando todos os paradigmas, né? Acho que o próprio Mateus, na verdade, ele se surpreendeu, né? Eu acho que ele deve ter olhado assim para Jesus e falado: como assim, eu? O senhor está chamando eu, publicano, pecador, desprezado pelo público, desprezado pelo povo judeu, o senhor está chamando a mim para seguir o senhor? Profeta, mestre. E alguns já sabiam que ele era o Cristo, né? Então, é muito forte, né? Mateus, ele, sendo morador de Cafarnaum, é provável que ele possa ter presenciado os sermões e milagres feitos por Jesus, né? Então ele sabia que Jesus era alguém muito importante vindo da parte de Deus. Então eu acredito que Mateus, ele ficou muito impactado também ao receber esse convite. Eu acredito que ele mesmo não esperava, né? Vamos ler novamente aqui o versículo 9, irmãos. Vamos descobrir aqui mais uma verdade desse texto. E Jesus, passando-se adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Terceira verdade desse texto: para seguir a Cristo, é preciso abdicar dos presentes do mundo. Irmãos, Mateus era bem abastado, né? Então ele tinha dinheiro, ele tinha a proteção do governo romano, né? E tinha um certo status por conta do seu emprego. Só que tinha um problema, né? O emprego de Mateus provavelmente o levaria a pecar e a se distanciar de uma vida com Deus. Em Lucas 5, versículo 28, o texto afirma que Mateus deixou tudo, né, para seguir a Jesus. E deixar tudo para seguir a Jesus naquela altura
né, da vida de Mateus, eu acredito que possa se referir a deixar, de certa forma, a segurança que Mateus tinha, né? Deixar a segurança do dinheiro, a segurança das riquezas, que provavelmente tinham sido adquiridas, né, de forma ilegal, né? Deixar também a segurança, né, porque o governo, sendo agente do governo romano, Mateus dispunha, sim, de certa autoridade e também de proteção do governo. Os escritos do primeiro século revelam que os publicanos, eles tinham uma guarda pessoal, para você ter ideia. Eles tinham uma espécie de escolta, né, que acompanhavam eles até em casa, por onde quer que eles fossem, eles tinham uma espécie de guarda-costas, né? Eles eram protegidos pelo Estado, né? Então, Mateus deixou tudo isso. Deixou a importância que ele tinha para o governo romano. Ele deixou aquela vida que ele tinha abastada, né? Ele deixou o luxo, certo? Deixou a proteção do governo para seguir a Cristo, certo? E isso é maravilhoso, né? Mateus teve uma mudança de vida radical. 360, né? Como a gente... Aliás, 180, né? Porque 360 você volta no mesmo lugar. 180 graus. Ele fez um giral, né? Como falaria o meu pai, lá do interior, né? E isso é maravilhoso acerca de como o Evangelho transforma a vida dos crentes, né? Como o encontro com Cristo transforma a vida do crente, né? Trazendo isso para a nossa realidade, meus irmãos, né? Às vezes a gente tem algo que, aos olhos do mundo, pode até parecer bom. E aos nossos olhos também. Porque muitas vezes a gente quer agradar o mundo, né? Mas muitas vezes o que é bom pode nos afastar de Deus. E assim acontecia com Mateus, né? Então, pela prática, provavelmente a prática pecaminosa, né, que o seu emprego o levaria a fazer, ele estava se afastando de Deus, né? Vamos avançar aqui mais um pouco para o versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos, né? Nesse mesmo relato do chamamento de Mateus, só que no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, né, versículo 29, afirma que Mateus fez um grande banquete para Jesus e seus discípulos, né? E aqui eu gosto de imaginar a surpresa e a felicidade de Mateus em saber que Deus o tinha procurado por meio de Jesus e que ele era desprezado e rejeitado, mas agora tinha um amigo, Jesus e seus discípulos, né? Bem ali com ele, ceando em casa, né? E aí o legal é que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos, né? No Evangelho de Marcos 2, irmãos, aqui eu estou pegando passagens dos Evangelhos sinóticos para que vocês possam ter todos os ângulos desse relato do chamamento de Mateus, né? Porque os Evangelhos sinóticos também narram esse chamamento, só que com elementos um pouco diferentes, né? Então a gente vai juntando todo esse quebra-cabeça para que você possa ter a visão completa do chamamento de Mateus, né? E aí no Evangelho de Marcos 2, versículo 15, ele comenta que os pecadores e publicanos estavam seguindo Jesus, então eles de alguma forma queriam algo ou esperavam algo de Jesus, né? Ele afirma como se fosse uma multidão de pecadores seguindo Jesus. Por onde quer que Jesus fosse, ali havia uma multidão de pecadores atrás dele, esperando algo dele, procurando algo em Jesus, né?
A gente sabia que muitas pessoas seguiam a Jesus por motivos diferentes, né? Haviam pessoas que seguiam Jesus porque queriam curas, apenas curas, né? Haviam pessoas que seguiam Jesus apenas para testar ele, para difamar ele, que era o caso dos fariseus. Isso mesmo, os fariseus e os saduceus também seguiam Jesus. Onde quer que Jesus ia pregar, onde quer que Jesus ia dar um sermão, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus para testarem eles, né? Aliás, para testar Jesus e difamarem, né? Não permitir que o povo realmente, de fato, pudesse abraçar a doutrina de Jesus, que naquele momento já era algo totalmente novo, algo totalmente diferente da doutrina mosaica, digamos assim, né? E dentre a multidão existiam pessoas que estavam realmente interessadas no evangelho que Jesus pregava, na doutrina que Cristo pregava. Estavam sedentas, né, por essa doutrina. Aí vamos avançar aqui no versículo 11, para a gente entender aqui o que estava rolando, né? E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, né? Porque como o vosso mestre com publicanos e pecadores? Irmãos, vocês já sabem quem são os fariseus, né? Mas não custa nada a gente dar uma pincelada novamente para entender o perfil dessas pessoas. Quem eram de fato os fariseus, né? Os fariseus eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, né? Mas também da tradição oral. Para eles, a lei oral, que segundo diziam, haviam sido preservadas pelos homens importantes da sinagoga, né? Recuando até Esdras, e antes mesmo até deles pelos profetas, né? Os anciãos, até Josué, e finalmente remontando até Moisés, né? E essa lei precisava ser observada com extremo rigor, e assim eles faziam, né? Honrando até mais do que a lei escrita, né? Além disso, eles também enfatizavam ao máximo a importância dos dízimos e da observância das leis sabáticas, né? Das leis que regiam o Shabat. Eles eram tão rígidos em relação a isso, né? Que, para você ter ideia, né? Eles diziam que se alguém no sábado tivesse com dor de garganta, né? Eles podiam beber vinagre, mas não podia gargarejar, porque gargarejar configurava como trabalho, e no sábado não podia ser realizado nenhum trabalho. Daí você tira o quão extremistas, digamos assim, né, eram os fariseus, né? Só que eles atavam fardos extremamente dolorosos e trabalhosos para os homens, mas eles mesmos não conseguiam executar, né? Eles adoravam os primeiros lugares nas sinagogas e lugares de destaque em festividades, né? Faziam orações públicas nas esquinas e praças, davam esmolas, né? E chamavam a atenção para isso, apenas para tocar trombeta, né? Para si, né? A fim de serem vistos e reconhecidos pelos homens. Além disso, colocavam cargas pesadas, né? Obras e preceitos que nem mesmo eles conseguiam suportar, certo? Agora que a gente já entendeu, já relembrou quem de fato eram os fariseus, vamos voltar aqui e ler essa parte aqui do versículo 11. Deixa eu ver aqui. E eles perguntaram assim, ó: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Primeiro a gente tem que entender por que foi que eles perguntaram isso, né? E para a gente entender, a gente tem que mergulhar um pouco na cultura oriental, né? Na cultura oriental, especialmente na judaica, fazer uma refeição na casa de alguém era um grande sinal de amizade entre os participantes, né? Ou seja, quando Jesus estava lá, sentado naquele momento, com publicanos e pecadores, né? De certa forma,
Jesus sabia que significaria que ele seria chamado de amigo de pecadores, né, que estava estendendo a mão aos pecadores, né? Assim como ele fez conosco, né, sendo nós ainda pecadores, né, ele nos resgatou de dentro do pecado, de dentro das práticas pecaminosas, né? Ele estendeu a mão. Isso era o que era fantástico em relação a Jesus. Jesus entrava em qualquer antro de perdição, considerado assim pelo povo, e de lá resgatava os pecadores. Pregava a sua sã doutrina e resgatava os pecadores, né? Isso é fantástico, né? Irmãos, aqui está a quarta verdade desse texto, né? Não devemos atrapalhar a pregação do reino de Deus, certo? Porque enquanto Jesus estava indo até os pecadores para lhes dar as boas novas, né, do Evangelho, os fariseus estavam lá censurando, né, por estar em companhia deles, já que para um fariseu era inaceitável estar à mesa ou em contato com pecadores, pois eles poderiam contaminar a sua santidade. Está entendendo aí, irmãos? Então, hoje em dia, praticamente, você não veria um fariseu, por exemplo, fazendo missões. Seria quase impossível para eles. Já imaginou se um fariseu ele tivesse que entrar em um prostíbulo para pregar a palavra de Deus? Ele jamais faria isso. A lei mosaica e a tradição oral deles iria impedir essa obra, né? Iria, de certa forma, impedir a propagação do Evangelho, né? Então, assim, irmãos, a gente jamais deve ser um agente ou um obstáculo, né, para a pregação do Evangelho, de forma alguma, certo? Seja a quem for, o nosso dever é pregar o Evangelho, e Deus é quem sabe de todas as coisas, né? É Deus que opera tudo em todos. Então, se estiver no intento de Deus salvar aquela alma, ela virá, certo? Seja agora, seja depois, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Irmãos, vamos avançar aqui para o versículo 12, tá? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. E aqui, irmãos, está a quinta verdade desse texto, né? Onde há orgulho, não existe lugar para graça, certo? Em outro trecho das Escrituras, Jesus fala da seguinte forma aos fariseus: disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Esse texto está lá em João 9, versículo 41. Jesus chama os fariseus de guias cegos, né, que guiam outros cegos, em Mateus 15, versículo 14, né? E os acusa de serem porteiros do céu, porque eles não entram e não permitem que outros entrem, né? Está lá em Mateus 23, 13, né? Irmãos, isso é muito sério, né? Jesus frequentemente chamava os fariseus de hipócritas, né? Perceba que os fariseus colocavam a sua esperança nas obras que eles praticavam, e consideravam-se superiores às demais pessoas. Está vendo como o orgulho é devastador, né? E se você se manter a sua esperança em obras é vãs, isso te produz orgulho. É por isso que naquele dia perante Deus, ninguém vai se gloriar perante Ele. Ninguém vai dizer assim: eu estou aqui porque eu dizimei, eu estou aqui porque eu usei uma blusa, até aqui uma blusa manga longa, usei calça.
Eu estou aqui porque eu guardei o sábado. Naquele dia, diante de Deus, ninguém vai poder se gloriar. A salvação é pela fé, mediante a graça, né? Então, o legal disso, né, do chamamento de Mateus, é que Jesus quebra todos esses paradigmas, né? Já estava apresentando ali mesmo, na prática, como funcionaria a salvação pela graça, né? Que se seguiria nos evangelhos posteriores, né? Com os apóstolos, certo? Perceba que a graça estava sendo oferecida aos pecadores, né? Pessoas que reconheciam a sua incapacidade e a sua dependência da ajuda de Deus e procuravam a sua misericórdia com um coração quebrantado e humilde, né? Homens religiosos que colocam a sua esperança em obras de justiça, vestimentas, sábados, dízimos e preceitos de homens, também precisam se converter. Essa é uma grande verdade, tá? Vamos ler aqui o último versículo, versículo 13. Pastor, eu estou finalizando, viu? Vamos lá. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas a pecadores ao arrependimento, né? E engraçado, irmãos, é que aqui nós temos uma definição de misericórdia fantástica que está lá em Mateus 18, do 24 ao 35, que Jesus conta uma parábola de um rei, né, que é a figura de Deus. E esse rei, ele pediu para prestar conta de todo o reino, para saber quem eram as pessoas que deviam a ele, né? E todas as pessoas deviam a ele. E ele queria saber quanto cada pessoa devia, certo? E ele achou um homem, né? Vamos dizer que foi o Jackson. Ele achou o Jackson. Jackson devia 10 mil para ele, certo? Aí ele foi lá, mandou os guardas trazerem um Jackson no palácio, né? E aí ele chegou: Jackson, você está me devendo 10 mil, certo? Aí o seguinte: você, a sua família e as suas posses vão ser vendidas para pagar essa dívida. Aí o Jackson chorou lá nos pés do rei e pediu misericórdia. Aí o rei disse assim: olha, eu vou anular essa sua dívida, certo? Você não está mais me devendo, tá? E é de graça, você não está mais me devendo, tá bom? Vai em paz. Aí o Jackson, beleza, ficou muito grato ao rei, saiu do palácio. Fora do palácio, ele encontrou o pastor Jardel. O pastor Jardel devia 2 mil para o Jackson, né? E aí o Jackson disse assim: olha, me paga aí os 2 mil que tu está me devendo. Aí o pastor Jardel disse assim: rapaz, eu não tenho, estou sem. Aí o Jackson foi, mandou prender o pastor Zezinho, até que ele pagasse tudo quanto devia, né? E aí os conservos do Jackson viram e falaram para o rei. Aí o rei mandou chamar o Jackson novamente, né? Disse assim: Jackson, eu não tive misericórdia de ti, eu não perdoei aqueles 10 mil que tu estava me devendo, né? E por que é que você não perdoou o Jardel, que devia 2 mil a você? Manda prender o Jackson novamente. Meus irmãos, se nós não tivermos, assim como Deus teve misericórdia de nós, nós precisamos ter misericórdia do nosso próximo. Tanto os que estão fora do Evangelho, quanto os que estão dentro. Principalmente os que estão dentro do Evangelho. Tá? Porque se a gente não tiver misericórdia entre nós, meu irmão, a gente não nasceu de novo. A gente não entendeu o Evangelho. Tá? Não entendeu a graça, né? Vamos ler novamente aqui o versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Sétima e última verdade desse texto, né? Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento, certo? Essa era a natureza da pregação de Jesus. Em Mateus 4,17, né, o apóstolo narra o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Perceba que a pregação de Jesus está perfeitamente alinhada com a dos profetas que vieram antes e com a pregação dos apóstolos que vieram depois. Todos pregaram sobre a necessidade de arrependimento para salvação. Hoje em dia se prega um evangelho Nutella, em que as verdades bíblicas são relativas e recheadas de ideologias mundanas e uma falsa ilusão que você pode permanecer como está. Sinto muito, irmão, sinto muito dizer isso, tá? Para você que está me ouvindo aí, para você que está aqui, tá? Você que escutou de alguém que você podia vir como está e permanecer como está. Infelizmente, meu irmão, isso não é o evangelho, tá? Isso não é o evangelho, né? Esse evangelho moderno, ele não suporta um estudo básico da Bíblia, um estudo sistemático, um estudo, Eu tenho um lema, que é estudar a Bíblia com sinceridade. Não pelo que eu quero que a Bíblia diga, e sim pelo que realmente ela diz, né? Então, esse tipo de evangelho que é pregado hoje, não suporta esse tipo de estudo, não suporta uma exposição expositiva, uma pregação expositiva como essa, como um texto tão simples de Mateus, né? Meus irmãos, e é engraçado, né, que nós vemos celebridades hoje, dando uma de teólogos, né? Sem conhecimento profundo da palavra, pessoas que não têm vida com Deus, que não creem de verdade, falando como nós, crentes, de verdade deveríamos nos comportar e aplicar a Bíblia nas nossas vidas. É engraçado, né? Se alguém viu a polêmica da Bruna Carla essa semana, seguinte, já é antiga essa entrevista, mas agora bombou nas redes sociais, né? A cantora Bruna Carla, ela foi convidada pelo amigo homossexual para cantar no casamento dele, tá? E ela disse para ele que assim, olha, eu te amo, certo? Te amo do fundo do meu coração, mas eu não vou cantar no seu casamento. Porque se eu cantar no seu casamento, eu posso parar de cantar sobre Jesus e sobre o Evangelho. Porque o Evangelho claramente não permite isso. Mas eu continuo te amando. Mas para mim as verdades bíblicas são incontestáveis, né? Olha, e ela foi, né, imagine só, ela foi apedrejada, né? Ela foi cancelada. Hoje a gente vive essa cultura do cancelamento, né? E irmão, não tenha medo disso não. Você pode perder tudo, né, por conta desse cancelamento aí, menos a sua salvação. Você tem muito mais, certo, a ganhar do que a perder. Tenha certeza disso, viu? Meus irmãos, sem arrependimento não há salvação. Essa verdade precisa ser dita por essas igrejas modernas, tá? E agora, para concluir, só para ficar fresco na memória dos irmãos, tá? Em tempos cada vez mais desafiadores para a igreja, devemos sempre reafirmar o evangelho puro e simples, e saber qual é o nosso papel nele. O nosso papel é levar o reino de Deus ao pior dos pecadores, o evangelho que cura, que liberta e que opera milagres, e que transforma e regenera vidas. Aquele que diz, venha como está, mas também diz, arrependa-se, toma a sua cruz e siga a Cristo em novidade de vida, porque necessário é nascer de novo, meu irmão. Necessário é nascer de novo, certo? Ter uma vida nova, diferente da que você tinha antes de encontro com Cristo, né? Esse é o verdadeiro evangelho para a salvação de todo aquele que verdadeiramente crê. Deus quer nos salvar e transformar a nossa vida, assim como Ele fez com o apóstolo Mateus. Meus irmãos, muito obrigado. Glória